depois é o verso 4 e o verso 10. Diz assim o verso 2. Alguém quer fazer a luz da palavra, irmãos? Pode ler. Consultou. O verso 4. Então, para mim, eu vou consultar ao Senhor. E o Senhor me respondeu e disse: levanta-te, desce a queira, porque te dou os filisteus do Verso 10. Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando ir a Keila para destruí-la por minha causa. Isso, obrigado. Irmãos, olha, essa semana, esta semana, eu fui conversar com Deus sobre alguns problemas. E conversando com Deus, irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração esses versos aqui. E nessa noite eu quero falar com o tema, os segredos de Davi diante das dificuldades. Eu cheguei na presença de Deus essa semana, irmãos, eu não tenho vergonha de falar, eu não posso ter vergonha. Senhor, tu sabes de todas as dificuldades. E aí, irmãos, foi tão interessante, só apenas falei isso para Deus. Senhor, tu sabes de todas as dificuldades, tu sabes de todos os problemas nas tuas mãos. E aí, irmãos, por incrível que pareça, Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Ele me fez lembrar 1 Samuel capítulo 23, no verso 3. Olha que interessante. 1 Samuel 23, 3 diz assim: porém, os homens de Davi lhe disseram: tememos aqui em Judá, quanto mais indo aonde? A Keila, contra os exércitos dos filisteus. Pastor, não estou entendendo. É simples, meu querido irmão, o Senhor colocou em meu coração sobre esse tema, os segredos de Davi, ou o que Davi fez para vencer as dificuldades e os problemas. E aí o Senhor me trouxe para o verso 3 de 1 Samuel capítulo 23, verso 3, que diz, irmãos, algo importante. Eu me vi da seguinte forma aqui. Aqui é interessante que Davi estava se preparando para o quê, irmãos? Para ir para a feira. Davi estava se preparando, amém? Davi estava se preparando para ir para onde? Para ir para uma feira, para ir para 25 de março, ou o famoso Brás, feirinha da madrugada. Não! Davi estava se preparando, aqui, irmãos, é fora do comum. Davi vai consultar a Deus o que ele deveria fazer, né, sobre em relação à guerra, sobre a peleja que ele iria enfrentar. E no verso 3 se identificou demais comigo, sabe por quê? Porque aqui nesse texto diz no verso 3 que Davi ainda tinha alguns homens. Davi, não é isso? Os homens aqui no verso 3 diz o que, irmãos? Tememos ir para a Keila. Já tememos aqui, Moisés. Imagina ir para outro lugar. Se nós já temos medo aqui, imagina ir para outro lugar. Você é louco, Davi, eu fico imaginando. Irmãos, por que eu me identifiquei? Na minha conversa com Deus, conversando com Deus, eu falei: Senhor, às vezes eu me sinto só. A peleja é tanta, Senhor, que às vezes eu me sinto só. E aqui é tão fora do comum, porque Davi ainda tinha alguns homens medrosos, mas ainda estavam lá. Medrosos, mas ainda estavam lá falando: Davi, ó, nós tememos aqui, se nós já estamos aqui, estamos com medo. Davi ainda tinha esses homens. E às vezes, meu querido, eu me sinto só. Eu estou falando por mim, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. E conversando com Deus, e Deus falou no meu coração, meu querido: olha,
existe outro recurso para recorrermos ao socorro de Deus. Meu querido, não adianta você fazer macumba, não adianta você levantar patuá, não adianta você fazer o que for para alcançar e tocar no coração de Deus se não for através da oração. Sabia disso? Ei, desperta, meu querido, e principalmente quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós encontramos os problemas pelo caminho, e os problemas têm que desanimar cada um de nós. E eu conversando com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, o que eu devo te fazer, Senhor? E aí Deus, olha o segredo de Davi. Irmãos, imagine, Davi, um homem que estava se preparando para ir para onde? Aqui o texto fala, para a guerra. E ele ia enfrentar um povo aqui. E ele vai consultar Deus: Senhor, o que eu devo te fazer? O que eu devo te fazer? Olha o segredo de Davi. Vai deixar de ser segredo, Moisés. Irmã Regina, a partir de agora vai deixar de ser segredo. Olha o que Davi fez diante dos problemas. Olha o que Davi fez para obter vitória. Olha que interessante. Primeiro segredo de Davi. Eu creio, meu querido irmão de Cristo, que Davi possuía profundo relacionamento com Deus. Primeiro segredo de Davi diante dos problemas: ele tinha um ótimo relacionamento com Deus, meu querido. Se você quer obter vitória nos problemas que você está passando, lembra? Muitos ergueram as suas mãos. Quem é que não tem problema? Eu tenho até que posso até te dar, não vou nem pedir. Não é verdade? E Davi aqui nos ensina, a palavra de Deus nos ensina de como nós podemos passar pelos problemas. Passar, meu querido, pelos problemas. E o primeiro segredo de Davi é que Davi tinha um bom relacionamento com Deus. Isso quer dizer que ele tinha uma boa intimidade com Deus. Podemos até dizer, meu querido, lá em Salmo capítulo 1, no verso 1, o que diz lá? Você não sabe? Salmo 1:1. Alguém pode ler também? Salmo 1:1. Marque 1 Samuel, que nós vamos voltar. 1:1 e depois Salmos 1:2. Verso 2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei bendita. Obrigado, Marcelo. Obrigado, querido. Olha só, podemos dizer que Davi, pastor, que petulância. Podemos dizer que Davi, podemos afirmar que Davi era o justo de Salmo, capítulo 1, verso 2. Sabe por quê? Davi tinha prazer na lei do Senhor. Davi, ele meditava nela dia e noite, meu querido. Como é que você pode obter vitória? Como é que você pode conquistar as coisas? Se você não tem prazer de estar na casa do Senhor, se você não medita na palavra do Senhor, se você não ora, irmãos, é difícil. Irmãos, como é difícil. Como que Deus vai te abençoar se você não tem comunhão com Deus? Davi tinha prazer na lei do Senhor. Ele meditava dia e noite, meu querido. E você, meu irmão, como você faz para resolver os problemas? Pastor, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é o meu escudo, a minha fortaleza. Para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que meditam na lei dele dia e noite. Meu querido, 1 Samuel capítulo 23, verso 2, 4 e 10, também nos comprova que Davi buscava a direção de Deus. Davi buscava a direção de Deus através da oração, meu irmão. Eu sei, não precisa falar nada, querido. Não precisa
envergonhar, nem mudar de cor também. Mas eu sei que muitos não oram, muitos não têm uma vida de oração. Talvez muitos, em muitos bancos de igreja aí fora, tem muitos irmãos que não sabem nem orar direito. Ah, pastor, existe oração modelo? Sim, a palavra de Deus fala. Mas, meu querido, o que é oração? Não é você conversar com o Pai? Não é? Não é você conversar com o Pai? Pai, em nome de Jesus. Não é assim? Não é você orar com o Pai? Você pedir, você agradecer? Não é você ter intimidade com o Pai? Como é que você pode querer ter algo daquele que você não tem intimidade? Como é que você pode exigir, como diz muitos aí fora, eu determino, se você nem conhece? Isso é usado de forma errada, na verdade. Como é que você vai determinar uma coisa que quem é você para dar ordem a Deus? Ainda faz coisa errada. Meu querido, Davi, ele buscava a direção de Deus através da oração. Eu creio que Davi não tomava nenhuma decisão sem antes orar a Deus. Eu não sei você. Se você, as coisas que você vai fazer, se você ora, eu não sei. Eu não sei se você tem o costume de orar. Eu não sei. Mas se você não tem, em nome de Jesus, comece a partir de hoje. Coloque isso no seu coração. Nenhuma decisão sem oração. Nenhuma palavra sem oração. Nenhuma meditação na Bíblia sem oração. Nenhuma conversa com meu esposo ou com a esposa sem antes orar. Nenhuma refeição sem orar. Percebe? Ao levantar o nome, clame a Deus, busque a direção de Deus. Meu querido, 1 Samuel capítulo 23, verso 2, verso 4, 10, fica bem claro para mim que mesmo quando a circunstância estava a favor de Davi, preste bem atenção, mesmo quando a circunstância estava a favor de Davi, mesmo assim ele orava: Deus, o que eu faço? Deus, vou pegar no bolso, não vou pegar no bolso. Deus, fala com minha esposa ou não fala com minha esposa? Meu querido irmão, minha querida irmã, preste atenção, por favor. Quantos Davi nós temos aqui hoje? Quantos Davi nós temos aqui hoje? Quantos Davi nós temos aqui hoje? Está vendo como que é sério? Eu creio, meu querido irmão Cristo. E Davi, ele não buscava outras coisas, outros caminhos. Ele buscava o Senhor. Mesmo quando tudo estava favorável a ele, antes dele tomar qualquer decisão, ele orava, clamava ao Senhor. 1 Samuel capítulo 24, verso 4 e 5. 1 Samuel capítulo 24, verso 4 e 5 diz assim: então os homens, pode ler também, por favor, 1 Samuel 24, 4 e 5. Então os homens de Davi lhe disseram: e aqui, o dia do salvo do Senhor, eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e farás como te parece. Venha aos teus olhos. Levantou-se Davi, mansamente voltou a honra a Isso. Irmãos, os irmãos entenderam? Todos estão acompanhando aí? Então, os homens de Davi lhe disseram: este é o dia. Este é o dia do qual o Senhor te disse: eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos e far-lhe-ás a como parecer brilho aos seus olhos. Então Davi levantou-se. Irmãos, Davi levantou de madrugada. Olha que interessante. Se a palavra
Os homens já sabiam que aquele seria o grande dia. Mas Davi faz o quê? Sem os seus homens perceberem. Ele sai de ponta de pé, pisando em cascas de ovos, não é assim, irmão? Sem ninguém perceber. Ele saiu, Moisés, e fez o quê? Olha o verso 5. Depois fez o quê? Ó. Romanos. Irmão, Davi com a faca e o queijo na mão. Ei, imagina quem era o inimigo de Davi aqui, meu querido? Quem era o inimigo aqui de Davi? Saul. Saul dormindo, Moisés, fazendo o tirando um cochilo lá. Saul estava dormindo. E aí Davi vai. É assim, ó. Davi vai. Chega lá, corta um pedaço, não da gravata, né? Mas o que? Da sua roupa. E ele poderia ter matado Saul. Não poderia. Ele poderia ter matado Saul, mas ele não fez. E diz a palavra de Deus que ele se arrependeu, que doeu no coração dele, por ele apenas ter cortado um pedaço da sua roupa. Aqui, meu querido, podemos observar que Davi não tomava atitudes de acordo com o conselho dos homens. Pastor, mas eu vou entender, eu vou explicar melhor. Ó, mesmo eles falando em nome do Senhor, Davi saiu devagarzinho, a ponta dos pés. Os homens não falam, não se preocupe. Eu fico imaginando os homens de Davi. Ei Davi, ó, ei Davi, ô Davi, fique calmo. Não se ageste não, Davi. Não fique nessa castura não, Davi. Porque hoje Deus te dará o teu inimigo nas tuas mãos. Davi ouviu? Ouviu os conselhos dos homens? O que ele está falando que é dos homens que estavam falando. Davi ouviu? Não. Saiu de ponta de pé. E foi lá, cortou um pedaço do plano. Mas o texto diz que Davi entristeceu seu coração. E aqui prova que Davi não ouviu os conselhos dos homens. Mesmo eles falando no nome do Senhor. Meu querido, várias vezes nós vamos deparar com situações iguais a essa. Nós vamos deparar com homens e com mulheres que vão chegar para nós e falar: isso é de Deus. Será? Olha, fulano, Deus está mandando. Será? Não é verdade? É tão bom você ter intimidade com o Pai. Meu não, você ter intimidade com o Pai. Para que ligar na palavra? Vai que a mensagem venha cortada. Não é verdade? Vai que a mensagem venha picotada. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Meu querido irmão, igreja, eu creio que Davi se mantinha tranquilo diante dos problemas. Sabe por quê? Porque ele possuía discernimento espiritual. Ô pastor, o que é isso? Falta, né? Quantas besteiras nós ouvimos por aí? Por falta de discernimento espiritual. 1 Samuel, capítulo 26, verso 8 a 11. Alguém lê para mim? 1 Samuel, capítulo 26, verso 8 ao verso 11. Disse 1 Samuel 26, do verso 8 ao verso 11. Isso, agora o verso 9, vamos até o verso 9. Mas Davi respondeu: não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Isso, pode ser só até aí. Onde que não chegaram que ele está falando de justiça? Davi tinha discernimento espiritual. Ora,
sabia, alguém que queria matar o rei, é isso? Queria matar a Saul. E ele falou o quê, irmãos? Queria tirar a vida. E ele falou que não toque, como se ele estivesse falando, não toque naquele que Deus escolheu. Foi Deus que escolheu. Somente Deus tem direito de colocar a mão. Somente Deus tem direito de fazer o que for. Ninguém tem direito de colocar na mão, em cima de alguém que é ungido de Deus. Aqui fica bem claro, meu querido. Ele sabia o que era a lógica humana. E nós precisamos ter esse discernimento. Quantas vezes as pessoas vêm falar no nosso ouvido? Quantas vezes, irmãos, vem falar algo em seu ouvido e você dá crédito? Você nem pergunta a Deus, será que é verdade isso? Você nem ora. Você já logo dá crédito. Você já logo acredita. Não é verdade? Você já logo acredita. É de Deus. Está falando de Deus, é de Deus. Para com isso, meu querido. Olha como que é interessante a palavra. Nos diz aqui que Davi, ele sabia, ele tinha discernimento espiritual. Ele sabia o que era a lógica humana e também conhecia os princípios de Deus. Por isso que ele diz: quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi sabia que ele não poderia tirar a vida de Saul. E o que nós vemos hoje nas igrejas? Ei, vou falar bem baixo, tá? Vou falar bem baixinho para não espantar ninguém aqui. Principalmente os nossos convidados dessa noite. Os nossos visitantes, vocês são importantes. Jesus não é vocês, tá bom? Mas para elas não ficarem assustadas. Só para elas não ficarem assustadas. Eu vou falar bem baixinho. Às vezes, no próprio banco da igreja, nós vamos ouvir coisas que Deus não mandou falar. E muitos vão dar crédito. E essas pessoas que estão ouvindo aquilo que a gente está sentado do lado fala, e não foi Deus que mandou falar, isso vai gerando contento, isso vai gerando desavença, sabe? Vou falar bem baixinho, os nossos visitantes não vão assustar. Irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Ou você acredita que alguém liga na sua casa? Ei, dona Sandra, falei certo? Senhora Sandra, eu estou com seu filho aqui. E a senhora falou que, nossa, é verdade, está mesmo. É o Henrique, não, eu nem sei, tá? Mas vamos dizer, nossa, é o Henrique, vocês estão com o Henrique. E não vai nem olhar, não vai nem ligar o telefone dele primeiro. E às vezes o Henrique está dormindo no sofá. Ali do lado, ficou tão assustado que nem. Não é verdade? É a mesma coisa, meu querido. Deus pediu para falar alguma coisa para você. Você acha que Deus usa atalhos? E aí, meu querido, você acha que Deus usa atalhos? Porque o ser humano tem mania de querer usar atalhos. Deus, quando quer falar, ele vai direto. Ei! Antigamente ele falava através dos profetas, hoje ele fala através da palavra direto. Estou falando com você nessa noite. É direto, meu querido. Discernimento espiritual. Isso vem ou não vem de Deus, meu irmão? Minha querida irmã. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor? Cada vez sabia disso. Mas hoje não, né? Sabe aquela irmã? Pastor. Sabe aquela irmã? Eu não gostei da chapinha que ela fez hoje. Você viu aquele irmão? Aquele perfume dele não era muito bom, não. Acho que ele foi lá na 25. Descobriu o segredo do meu irmão. Ele foi na 25 com um perfume, não é bom. Meu querido, e a palavra de Deus? E o discernimento para entender que quando alguém conversa com você no lado de culto, é porque ele está com a intenção de tirar a sua atenção de Deus, da palavra de Deus, meu querido, fazendo com que você fique mais uma semana com a bateria fraca, sem ter o que se segurar. A palavra de Deus é bem clara, não só de pão que verá o homem, mas as pessoas nos bancos gostam de se alimentar para pegar do outro. Não é assim? Não só de pão que verá o homem. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter discernimento espiritual. Isso vem ou não vem de Deus? Pastor, puxa, nós precisamos de um momento da conversa dentro. Amém.
Encerrou o culto, você pode sair, você pode conversar. Fique à vontade. A casa é sua. Amém? A casa é sua. Meus irmãos, eu creio que Davi também nos ensina a esperar no Senhor. Quantos aqui são pacientes? Quantos irmãos? Ó, um já consolo. Outro olhou para lá. Quando você vai a um lugar, você fica olhando para o relógio. Paciente. Você é paciente? Tem paciência? Tem paciência nas coisas? Davi aqui nos ensina a esperar no Senhor. Eu creio que ele não tinha dúvida que seria perseguido por Saul. Imagine. Imagine, meu querido. Saul, o que ia acontecer com Saul? Saul ganhou na lotérica, foi isso? Na loto, nesse período aqui, né, amigo? Saul ganhou na loto e Davi não entregou o bilhete premiado para ele, foi isso? Por isso que Saul perseguia Davi, era isso? Não, meu irmão. Ei, qual era o problema aqui? Qual era o problema? Alguém sabe? Davi era o que, irmãos? Davi ficou no lugar de quem? De quem? De Saul. Davi, irmãos, suspirava ameaça então ao trono de quem? De Saul? Era por isso, não era bilhete de lotérica, não? Não era telecena, diz aí, não era raspadinha, não era jogo de bicho, não era nada disso, não. Era porque, irmãos, porque Davi ameaçava o trono de Saul. Aliás, Saul pensava isso, né? Saul pensava. Eu não quero entrar em mérito do que Saul fez perante Deus e ele pagou o preço por isso. Eu não quero entrar no mérito aqui. Mas Saul pensava que assim ele poderia talvez resolver o problema. Tira Davi, põe Davi numa cova, e aí os meus problemas estão resolvidos. Não. Meu querido, o problema de Saul não era com Deus, não era com Davi. Sabe o que isso nos ensina? Que todas as vezes que você, meu querido irmão, que você, meu querido irmão, for orar por alguém, coloque os problemas aos pés do Senhor.